vezes já caí, mas nunca que fiquei no chão. Sempre levantei e bati a poeira com as próprias mãos. Estamos vivendo tempos tenebrosos, e a violência começa a fluir. E quem não tiver fé no grande arquiteto pode ver sua vida se destruir. Estamos vivendo tempos tenebrosos, e a violência começa a fluir. E quem não tiver fé no grande arquiteto pode ver sua vida se destruir. Viajante do tempo e dessas estradas de chão, mas sempre buscando equilíbrio da mente e do coração. Quantas vezes já caí, mas nunca fiquei no chão. Sempre levantei e bati a poeira com as próprias mãos. Estamos vivendo tempos tenebrosos, é guerra, é fome, e a violência começa a fluir, é assalto, é tudo. Quem não tiver fé no grande arquiteto pode ver sua vida se destruir. Estamos vivendo tempos tenebrosos, e a violência começa a fluir. E quem não tiver fé no grande arquiteto pode ver sua vida se destruir. Oh, oh, oh. Bom, então, boa tarde aí, todos que estão aí nos acompanhando nessa tarde de segunda-feira. Estamos retornando aí depois de um fim de semana movimentado aqui no nosso município. Muita ação aí, tudo que é setor da sociedade, né? O povo se divertindo, o povo se reunindo, o povo conversando, rezando, dançando, vivendo, né? O povo de Tarauacá. Então, um abraço a todos que estão aí nos assistindo. De volta na segunda-feira, nosso programa durante a semana inteira vai ser bem povoado essa semana também. Espero que você tenha passado um bom final de semana. Nós passamos um final de semana muito legal, né? Passei com a família, minha filhinha, meu neto, tá tudo certo. Gente do céu, hoje nós temos uma figura importante aqui no nosso podcast, e a satisfação que eu estou recebendo hoje, o pastor José Carlos Oliveira, um líder religioso, um jovem líder religioso, né? Muito preparado, né? Muito sereno, muito tranquilo, né? Mas também muito incisivo, muito ativo e se movimenta bastante aí, né? Para tocar a sua missão, para tocar aí o seu rebanho, né? Enfim, está numa missão danada aí, que é a construção de um templo para a sua igreja. Nós vamos conversar um pouco de tudo aqui nessa tarde, quebrar um pouco o gelo da política hoje, falar de Deus, falar da religião. Pastor, como é que tu tá, meu irmão? Prazer te receber aqui. Um abraço e seja bem-vindo ao podcast do Acioli.
jornalista, senhora, para mim é um prazer muito grande. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes aqui desse podcast, que é um sucesso, já tenho observado, já tenho ouvido. E parabéns desde já, Raimundo Ascioli, pela essa iniciativa. E o pioneiro, sempre pioneiro, né? Então, eu sou muito observador e eu tenho visto que isso é muito bom para a cidade, é bom para o nosso estado, é bom para o município. E tudo isso é importante. Eu estou aqui, eu fico muito grato e feliz pelo seu convite. Jamais eu dizia não, né? Apesar que a gente tem alguns compromissos, bastante compromisso, mas a gente abriu essa brecha para a gente estar aqui com você, né, para trazer essas informações e ter esse bate-papo nessa tarde maravilhosa. Então vamos já conversar com o pastor. Antes de dar um oi aqui da galera que nos apoia, né? Pessoal da Top Car, Mobilidade Urbana. Galera, se você quer sair da sua casa aí num veículo bacana, com motorista responsável, com um trajeto definido, com a estimativa de valor que você vai pagar, com a segurança de conhecer o motorista, de saber a placa do carro, tudo no seu celular, diga aí para o menino, 99250-3458, ou baixa o aplicativo. Gente, eu tenho um monte de grupo de WhatsApp. Eu não canso de ver as pessoas, alguém tem o nome de um publicado, um topicado, tu baixa o aplicativo aí, velho, está resolvido. Com o aplicativo, na hora que tu precisar, né, tu já vai acionar aí, os meninos já fazem contato contigo, mandam mensagem. Então baixa o aplicativo do Top Car aí no teu celular, e que você vai ter a mobilidade urbana aí, segurança segurança e conforto aí, né? Deixa eu falar também do Dr. Cacá Rocha, nosso cirurgião dentista. Essa semana talvez nós estejamos também, né, entrevistando o cirurgião dentista, Dr. Cacá Rocha, e a equipe da doutora Raquel Viana da Odontologia. 99234-6634. Velho, trate seus dentes aí. São todos os tratamentos que eles têm aí de boa para que você possa estar com um sorriso cada dia melhor. LS Som, né, se você vai fazer seu evento, seja ele religioso, seja ele um aniversário, uma festa, um casamento, né, um noivado, qualquer ambiente que você vai fazer, uma reunião com seus amigos, procure LS Som 99938-6041 e tem aí sua sonorização top de linha. Se você está precisando de verduras, frutas fresquinhas, cara, da melhor qualidade, preço bom, nós temos agora uma lojinha especializada só isso, né? Hortifruti de casa ali na avenida principal do Bairro Novo. Nosso amigo Eric também vai ser convidado para falar com a gente, né? Que essa novidade aqui em Tarauacá. Além disso, tem produtos congelados, ele tem tudo lá que tu precisar. Tem uns compostos aí para as pessoas que não podem se alimentar com certos alimentos, ele traz tudo. Então vamos direto aqui com o meu amigo Zé Carlos, pastor Zé Carlos, né? E nós estamos abrindo esse espaço, pastor, para as pessoas conhecerem os nossos personagens aqui do município, entendeu? Você é um personagem do município, então eu queria que a gente começasse aí, você falando um pouquinho, quem é o Zé Carlos, para o povo te conhecer melhor. Eu sou natural de Cruzeiro do Sul, filho de Cruzeiro do Sul. Rapaz, tu é do Juruá, pastor? Do Juruá. E já há um bom tempo estou morando em Rio Branco, né? Já sou evangélico, aceitei Jesus há um bom tempo atrás e comecei a trabalhar na igreja muito novo, né? Muito novo. Mas a gente trabalhou na região ali de Rodrigues Alves, São Pedro, aquele pedaço ali, e também Cruzeiro do Sul, que eu sou natural da cidade de Cruzeiro do Sul mesmo, né? E Deus foi levando a gente para a capital. E há muito tempo eu já sou da Assembleia. Sou casado com a missionária Tina Oliveira, Tina, né? Há 29 anos. E é uma parceira. E desse casamento veio um casal de filhos. Então hoje estão em Rio Branco. Então é isso. Eu sou formado em bacharel em teologia, sou formado em jornalismo. Esse é o José Carlos, né? Já trabalhei com publicidade muito tempo. Trabalhei com alguns políticos também. Fui locutor da GR Eletro por um bom tempo. E a chamada foi uma chamada divina, né? Você abandonar tudo e entrar nessa área para ajudar pessoas, né? Vidas. Não vim para o Evangelho em busca de bens, porque eu já tinha antes de vir, né? Então o objetivo foi uma chamada divina. Que nem um padre um dia foi chamado para essa área dele, e eu nessa área também pastoral. E botando até um assunto, quero tocar para ti, esse assunto. Quando eu cheguei aqui em Tarauacá, algumas pessoas não me conheciam. E como eu faço um trabalho social, que ajuda pessoas, eles tiveram assim uma impressão que eu estava ajudando, porque provavelmente eu estava pensando
em me candidatar a alguma coisa futuramente. Tem um retorno, né? Então, para tirar qualquer dúvida, já falei no meu programa de rádio, que eu vou já falar também sobre isso, e vou falar aqui, nunca foi, não é intenção, e vou dizer o porquê que eu estou aqui também, que vai estar dentro da pauta, né? Está dentro da pauta. Então, eu não vim nesse objetivo, vim para cá para trabalhar na área eclesiástica mesmo. E se um dia alguém vê o candidato a alguma coisa, é porque eu já entreguei igreja, já entreguei tudo, e eu não vou usar a igreja como vez nesse sentido, né? De querer me propagar politicamente, coisa que eu não irei. Mas eu sou a favor da política, sou a favor que tenha os candidatos, já até transferi o meu título para Tarauacá, que eu não sei qual o tempo que eu vou ficar aqui, né? Então, a partir da próxima eleição para vereador e prefeito, eu e minha esposa já votamos em Tarauacá. Para não deixar de exercer a cidadania, né, Muito pastor? bem, porque eu já não estou morando em Rio Branco, eu estou morando em Tarauacá. Então, o que é que eu vou votar lá se eu não estou sendo beneficiado no sentido lá? Mas sim, a cidade de Tarauacá está sendo muito bênção na minha vida. Pastor, a partir de que momento da tua vida você ingressou, você seguiu o cristianismo de forma mais incisiva, que você se dedicou, passou a se dedicar, né, ao cristianismo, à missão, à palavra? Como é que isso tudo começou? Como é que foi a tua iniciação que te levou como tu disse aí, a abdicar de certas atividades que você tinha e tornou-se um pregador do evangelho? Como é que tu começou aí, pastor? Tudo começou, eu tinha 14 anos de idade, eu tive um sonho, né? Meu pai católico, pessoa maravilhosa, minha mãe também, sou filho adotado, sou filho único. A minha mãe é mãe de 8 filhos, eu nono, meu pai abandonou minha mãe, ela tinha 8 filhos e eu na barriga dela. Aí ele abandonou e ela me doou para esse casal em Cruzeiro do Sul. Aí esse casal foi o casal que cuidou de mim, o casal que me deu o nome, que hoje existe, meu sobrenome é desse casal. E tudo que eu tenho, e acredito que eu sou, tirando Deus em primeiro lugar, foi eles. Porque eles me deram estudo, me deram tudo. E eu, uma pessoa assim, maravilhosa, funcionário da prefeitura há muito tempo, Cruzeiro do Sul, meu pai. Então, começou tudo aí. Agora com 14 anos eu tive um sonho, e esse sonho foi uma chamada que Deus falou comigo. Contei esse sonho para um pastor, na época, e ele falou assim, muito sábio, não me forçou a nada, e disse, você foi um dos escolhidos, seja bem-vindo. Até então não deu certo, eu não gostava de igreja evangélica de jeito nenhum, não gostava de nada, era contra também, porque meu pai sempre foi um homem muito contra, nesse sentido, né? Católico mesmo, fiz primeira comunhão, fiz crisma também, tudo isso. Cruzeiro do Sul tem uma tradição muito grande. Muito grande. Muito forte, né? A influência dela lá. Para tu ver que quando eu cheguei aqui, quando eu deixei passar 6 meses, para não pensar besteira alguma pessoa, eu já procurei o padre da cidade, conversei com ele, fiz amizade com ele. Tua reunião com o padre Silvestre. Padre Silvestre, tomei café com ele, tomei suco de garaviola. E quando eu precisei de uma ajuda para um trabalho que eu fui fazer, que precisava de uns colchões, quando eu procurei ele foi muito solícito, muito bom. Então, quer dizer, eu não tenho esse problema com nenhuma liderança de nenhuma denominação, né? Ou então de qualquer credo. Eu respeito todo mundo, acredito que cada um tem que ver o que é melhor para ele. E se for para ele sair, faz que nem eu, porque eu era católico e eu tive um sonho, e depois daí a minha vida foi trabalhada. Não foi ninguém forçando, porque eu nunca deixei ninguém me manipular, eu não aceito. Eu tenho a minha visão, eu tenho a minha mentalidade, então observei que foi algo divino. E quando eu tomei a decisão, o meu pai não gostou. Ele passou 6 meses sem falar comigo. Isso aqui foi lei. Porque ele achou assim, que loucura, isso me perdeu a cabeça. Mas que nada, eu tinha juízo. Com 19 anos de idade, eu comecei a dirigir minha primeira congregação. Casei um pouco cedo. Casei a base em 17 a 18 anos de idade. E até hoje estou casado com a mesma mulher que eu casei, né? E estamos aí, levando a vida. E isso em tudo em Cruzeiro do Sul. Depois que eu fui levado a Rio Branco, e antes disso a gente já tinha dirigido várias igrejas, novo, né? Eu tive assim um crescimento muito grande. Eu tive facilidade de entender a Bíblia muito rápido. Quando fui fazer o curso teológico, bacharel em teologia, que é um curso superior também, eu já tinha mais ou menos a noção do que era sem saber. Eu acredito que seja um dom também, um dom divino, porque eu tinha facilidade de explanação. Tá. Aí quando eu fui para Rio Branco para trabalhar em Cruzeiro do Sul, foi com o pastor Carlos Alberto dos Santos, em Rio Branco agora com o pastor Luiz Gonzaga de Lima. Ele é o nosso presidente. E foi de Rio Branco que eu fui enviado para Tarauacá. Eu não vim para Tarauacá. Eu não escolhi Tarauacá. Foi a Assembleia de Deus em Rio Branco
que me enviou para cá. Lá eu estava dirigindo a terceira maior igreja de Rio Branco. A terceira maior igreja, a Assembleia de Deus em Rio Branco, essa que eu estou, é a maior Assembleia de Deus do Acre. Não tem outra maior. A maioria dos pastores, principalmente os pastores de outras Assembleias de Deus, fazem curso teológico nela, porque ela é preparada. Ela tem TV, ela tem rádio, ela tem tudo. É uma igreja bem preparada. E é a sede, ela fica no Antônio da Rocha Viana. Quem vai para o Horto, um prédiozão azul, não sei se tu conhece muito bem. Já vi. Né, de 3 pisos, essa é a nossa sede. E a nossa vinda para cá, em 2020, foi em outubro, dia 10, que nós chegamos aqui. Dia 3 nós viemos aqui, olhamos os lugares, o Raimundo Rocha foi o que nos deu auxílio, e no dia 10, no outro sábado, eu já estava com a minha mudança aqui. Então já estamos em Tarauacá, vamos fazer 2 anos agora, dia 10 de outubro. Muito bom, estamos conversando aqui com o pastor José Carlos. Antes de mais nada, a gente prosseguir, o pastor doou para aqui para o nosso podcast, né? Bíblia Sagrada, Novo Testamento, fez aqui uma dedicatória para nós. Então, eu gostaria muito de agradecer aí ao pastor José Carlos, você que vem dar entrevista no nosso podcast, faça que nem o pastor, traga sempre uma lembrança aqui para a gente deixar aqui na mesa, para saber que foi você que nos ajudou. Pastor, você é um membro da Assembleia de Deus, né? E há muito questionamento, muita indagação, essas várias vertentes que tem a Assembleia de Deus, né? Eu converso sempre com o meu amigo Lauro Benigno, que é da Assembleia de Deus, e como é que é essa organização da Assembleia de Deus, né? Que nós temos a Assembleia de Deus, Ministério Rio Branco, Ministério de Madureira, e tem a Assembleia de Deus, tem diversas denominações, né? Para uma mesma Assembleia. Explica isso para o nosso telespectador, para o nosso, né, internauta saber como é essa divisão, por que isso existe e o que isso significa, né, dentro da igreja, se são grupos que divergem do ponto de vista de alguma interpretação da Bíblia, se são grupos que se dividem para poder aumentar, né, as chances de converter muita gente. Qual o significado disso mesmo, pastor? A Assembleia de Deus, ela nasceu em Belém do Pará, né? Ela nasceu, 2 missionários, Daniel Bergo e Navingle, né, vieram numa visão de Deus e chegaram a Belém do Pará. Daí nasceu a Assembleia de Deus. No caso, não existia no Brasil nenhuma Assembleia de Deus, só existia a Assembleia de Deus ali em Belém do Pará. E ela foi se estendendo no Brasil inteiro. Chegou naquele tempo, a dificuldade era muito grande, principalmente nós, como evangélicos, eu digo agora porque eu sou, mas na época não era, mas a gente entende assim que eles chegaram e ela expandiu, a Assembleia de Deus expandiu, e eles eram conhecidos como protestantes. Em alguns lugares ela não eram muito bem recebidos. Então tinha essa dificuldade. Então ela cresceu muito ali para a banda do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, ela foi para aquelas bandas lá. E para nascer a Madureira, ela foi, o meio de transporte na época não era fácil. Então a Madureira é uma igreja séria, ela merece todo o nosso respeito, porque ela nasceu de dentro da Assembleia de Deus, mas não foi rebelião, é por causa da distância e não tinha como eles se reunirem. Então Paulo Leva Macalão, que é um dos maiores hinos da harpa, quando vai na Assembleia de Deus, sempre canta aquele hino da harpa, né? Ele foi o homem que fez mais hinos de harpa, que é como se fosse o hinário nosso. Então ele ficou como presidente para aquela região e o outro ficou como líder na parte de São Paulo. Então não houve divisão. Agora, trazendo para cá, existe bastante pessoas que eles não se adaptam à igreja, às vezes eles se rebeliam também, com raiva, às vezes querem chegar no topo da maneira que não é correta, e ele não chega, aí ele sai e funda um ministério. Aí sim, acontece muito isso. Mas isso não é só na Assembleia de Deus, é em todas as denominações. É por isso que, às vezes, existem muitas igrejas assim. E eu sou um dos pastores que eu bato muito forte sobre isso, que eu não sou contra isso. Né? Para mim, a pessoa tem que, se ele cometer algum tipo de atrocidade, tem que pagar o preço. Depois que pagou o preço direitinho, se for para ele crescer dentro da igreja, ele vai crescer, porque ninguém impede ninguém crescer, porque a obra é de Deus, a obra é divina. Não é o homem que exalta o homem, quem exalta o homem é Deus, né? É escolhido por Deus. Então acontece muito isso. Mas
Aqui em Tarauacá, a Assembleia de Deus aqui no centro, que o Juscelândia é o presidente, uma igreja muito séria, ligada à CGADB. Né? A nossa é ligada a Belém do Pará, onde nasceu. Mas mas convencionalmente, até uns anos atrás, nós éramos ligados tudo à mesma convenção para evitar esse tipo de... Sendo a mesma, convencionalmente não tinha... o ensinamento é o mesmo, o comportamento é o mesmo, então não existia isso. Isso com essa aqui. Mas como as lideranças dela optaram por outro tipo de coisa, o pastor Luiz Gonzaga optou a desfiliar da Convenção do Acre e filiar oficialmente a Belém do Pará, sem ter nenhum... Então, quer dizer, convenção em Belém do Pará, reunião com Belém do Pará, então não tem mais nenhuma ligação com a Sem-Mandac no Acre, que é essa aqui. Mas ninguém tem nenhum problema entre um e outro, entendeu? Mas agora quando aparece algumas outras Assembleias de Deus, não sei de que, você vai procurar quem é o pastor, ninguém sabe. Aí vê o cara, nem pastor é. Ele nem sequer se preparou para isso. E não foi uma convenção que colocou ele, e sim ele se intitulou como pastor. E para mim isso aí também não é correto. Acho que a pessoa tem que passar por uma convenção. Não dizer assim, eu me intitulei pastor, Deus apareceu para mim, agora sou pastor. Não, isso não está certo. Eu também acho que existe um protocolo mínimo para o camarada ser pastor, né? Para ser professor, a exigência, né, grande, para ser médico. Né? Então, imagina você ser um líder religioso, que é para você convencer as mentes, né, levar a saúde mental para as pessoas, a libertação. Pastor, a religião, ela hoje, como você falou aí, né, é motivo de muito debate, né? Hoje a religião está no centro do debate, porque há uma certa envolvimento da religião misturada com a política, com negócios, com empresas, e quando se mistura tudo isso, né, se você não souber tratar, se você não souber entender, né, isso vira uma bomba, né, que não salva ninguém, só destrói e transforma em instrumento de confronto, de ódio, essas coisas todas, que ninguém quer isso, né? E o pastor falou uma coisa importante, né? Aqui no nosso município nós temos muitas denominações, muitas igrejas, muitos templos, né? Eu me lembro do meu amigo Cabim Flávio Santos, né, professor, que esteve aqui essa semana passada, disse que o bairro da Praia só ia ser um bairro feliz quando tivesse mais igreja do que bar, né? E eu conversei também com o pastor, ele disse que só ia sossegar quando tivesse mais placa da Assembleia de Deus do que placa da Coca-Cola. E eu acho que Tarauacá hoje, né, se o problema for templo, se for igreja, nós temos assim um número grande, né, de igreja. Agora, pastor, você como uma pessoa que tem formação para isso, como você vê essas coisas de um ângulo totalmente diferente que pouca gente vê, né? Como é que tu está vendo essa pulverização tão grande das igrejas no município tão pequeno que o nosso, tanta denominação? Cara, se você for passar nas outras, tem tanto nome, você diz, isso é o nome de uma igreja, velho. Como é que tu entende isso tudo aí, pastor? Esse lado de evangelização, o próprio Jesus falou sobre isso. Se ele não estiver atrapalhando, ele vai estar somando, né? Porque às vezes as pessoas elas podem não estar se adaptando a um estilo daquela igreja lá, mas ela se adapta a outro. Porque assim, depende muito assim, de como é a pessoa. Tem pessoas que gostam de gritos, tem pessoas que gostam do reteté, que nem diz, né, o movimento, e já tem outras que não, elas são mais brandas. Ela gosta daquela conversa mais conversada, mais detalhada, mas não deixa de ter a função do Espírito Santo, que é a base forte de uma igreja. A igreja é regida pelo Espírito de Deus, né? E nem todas as vezes precisa ter esse movimento para que diga que Deus está, porque a palavra de Deus ela é soberana. Mas claro, vem sobre isso aí. Se essa pessoa e essa igreja está nesse objetivo de evangelizar, de transformar vidas, amém. Porque eu conheço um monte de gente que ele não se adapta. Por exemplo, a Igreja Batista é uma igreja muito boa. Meu Deus do céu. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, aqui não tem. Mas a igreja é muito séria, que é até de um candidato aí ao Senado aí. Então, tem várias igrejas boas. Mas assim, o que eu sou contra, que eu vou repetir, é você abrir igreja com outros pensamentos, não é?
ou então com um confronto para tentar destruir uma para pegar a outra. Porque, exemplo, tu tá te congregando em uma igreja, eu abro uma igreja aqui, aí eu roubo o pessoal da outra igreja para vir para cá, dizendo que a minha presta e a do outro não presta. Hoje eu tenho consciência, nesses 2 anos que eu estou em Tarauacá, que abri um trabalho do zero, que quando eu vim, antes de eu vir para cá, eu sondei a uma pessoa daqui, que ele mora lá, mas ele é daqui. E eu falei, olha, pastor, o senhor pode dar um tiro no seu pé. O senhor é uma pessoa muito respeitada, muito querida na capital. Só que se o senhor chegar em Tarauacá, o senhor vai ver, é de 1 metro para outra já tem uma igreja. É todo o tempo, a igreja é demais. E eu peguei, como eu não estava vindo por conta própria, eu estava vindo porque a igreja estava querendo abrir um trabalho em todas as cidades e tinha que vir para Tarauacá mesmo. Eu digo, mas só que não é qualquer igreja que está indo para aí. Está indo para aí a Assembleia de Deus em Rio Branco. Então eu estou com 1 ano, vou fazer agora 2 anos, dia 10 de outubro, não tem ninguém em Tarauacá e não tem um líder religioso, não tem um que diga, o pastor Zé Carlos veio aqui, denegriu a minha imagem e tentou roubar os irmãos da minha igreja. Todas as pessoas que estão congregando comigo ou estavam afastados de alguma igreja, porque estava afastado mesmo, ou estavam na sarjeta, ou ainda não tinham tido ainda esse, como nós falamos, tido esse encontro com Deus, aceitar Jesus como Salvador. O que eu fiz? Fui para o Trapichão do Flávio, fui para o Beco da Garagem, fui para o Bairro das Flores, fui para o Copacabana, não procurei a elite da cidade. Unidades carentes, né? Muito bem. Entrei nessa região e dentro daquela época que teve a alagação, que foi a primeira, terrível, veio de Rio Branco para cá, para mim, 300 cestas básicas. Vê se eu tirei alguma foto, vê se eu não... Mas todas as pessoas foram assistidas. Né? Todas as pessoas. Quando alguém foi me apontar agora que eu recebi um título de cidadão tarauacaense, não, já fui indicado, já passou, falta só entregar o certificado. E uma das coisas que me falaram foi isso, por esse trabalho social que a gente vem fazendo. E isso é igreja. Igreja é não só, porque tem pessoas que abrem a igreja como se fosse uma empresa. Igreja nunca será empresa. Igreja mesmo, ela nunca será empresa. Sempre vai ter alguma coisa para ela fazer. Não é? E quando eu cheguei aqui agora, o que foi que eu fiz? A gente ficou no prédio do Edmazinho, aqui, na rua aqui, próximo ao quartel da Polícia Militar, pagando um valor, R$1.500, depois passou a pandemia, ele passou para R$2.000, para nós ficou pesado. Já entro em contato com um pouco de pessoas que nós já tivemos, falei, vamos no banco, fazer um empréstimo, e nós vamos pagar, melhor pagar o banco, comprar um terreno e ser nosso do que nós pagar um aluguel e nunca ser beneficiado. Aí foi quando eu encontrei esse terreno aí, e nós compramos, estamos pagando, já vamos construir, já fizemos o baldrame, já fizemos tudo, mas a pergunta que tu fez, sobre esse monte de igreja, depende muito se ela está fazendo, se ela está aí para tentar ajudar a sociedade. Se está, então amém, que Deus abençoe. Se não, o tempo vai dizer, porque ela vai fechar. Escute o que eu estou dizendo. Ou vai acontecer alguma coisa que vai prejudicá-la, dar um escândalo, ou ela vai fechar, ela não fica. Porque nas coisas de Deus mesmo, não há engano. Não tem engano, não. Porque a Bíblia diz que as coisas encobertas, Deus revela. É verdade, não prolifera, né? O mal, não. Ele tem prazo de validade, né, pastor? Totalmente. O tempo é o Senhor de tudo. Pastor, quando... uma história não muito... Faz muito tempo, havia uma divisão muito grande, e um debate muito ferrenho, né? Entre os católicos e os protestantes. E os protestantes, que a gente chama de evangélicos crentes, né? Uhum. Que deu essa denominação. Hoje eu vejo uma coisa mais calma. Tanto que você falou aí que, né? Mas o padre, vocês sentam, conversam, dialogam, um ajuda o outro, enfim. Quando o Lutero, né, fez aquela revolução grande da igreja, em função do que a Igreja Católica estava se tornando, né? Se tornando assim, fora de todos os princípios da qual ela foi criada, né? A mensagem e os ensinamentos que Jesus deixou, o perdão sendo motivo de comercialização, né? E olha, pastor, que eu vi o filme do Lutero, o perdão não era só você pagar uma quantia, não. Para você garantir o perdão, você
pagava pro resto da sua vida, né, em serviços, em moeda, em tudo, era uma cor de lucro. Então aquilo foi o absurdo até que alguém percebeu, né, e disse, olha, isso está errado, nós vamos ter que contestar. E houve aquele movimento todo de contestação das propostas do Lutero, que pregou na porta da igreja, e houve aquela reviravolta, a igreja rachou meio a meio, né, houve a chamada Reforma Protestante, que foram esses líderes novos que disseram, olha, não isso, não foi isso que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Então nós temos que seguir esse caminho, deixa ele lá. Mas a reforma, ela não saiu assim, não foi feita de uma forma pacífica, porque houve uma reação muito grande da Igreja Católica, que de certa forma até violenta, né, para se contrapor aos reformistas. Tanto para o Brasil, né, vieram os padres jesuítas, em seguida chegou também, né, outros missionários, para não deixar se espalhar, né, a reforma se espalhar por tudo que é lugar. Então, assim, hoje, né, nós estamos percebendo que o conceito da religião, a gente vê muito debate, muitos pensadores e muitos historiadores e muita gente importante fazendo críticas, né, para alguns líderes religiosos, né, não do ponto de vista, né, de um líder religioso, acima de tudo, ele é um ser humano, ele comete besteira, ele sente dor de dente, ele sente diarreia, o cara às vezes tem um desejo sexual incontrolável, né, e comete esse monte de coisa, os padres, os pastores, quem tem de notícia de aberrações por aí, mas isso são coisas, né, inerentes aos seres humanos que acontecem desde que o mundo é mundo. Mas assim, nós percebemos muita liderança religiosa, né, acumulando muita riqueza, né, por conta de ser líder religioso, tudo, enquanto os fiéis, né, ficam ali naquela tarefa de certa forma, de sustentar, acreditando, né, na salvação, que Jesus vai voltar, né, que ele continue ali. Como é que tu entende isso tudo, pastor? É o materialismo, né? É o materialismo. O pessoal, tem muitas pessoas que têm essa mentalidade que ele pode até ter começado bem, né, com boas intenções, ele chegou num patamar, porque não chega em patamar que eles estão, se Deus não tiver, porque ele não matou ninguém, não foi nada, foi tudo feito direitinho, mas quando chegou no poder, ele se corrompeu, seja esse líder religioso de qualquer denominação. E uma das pregações de Jesus, ele fala que nós não devemos acumular tesouro na terra, ele que diz, mas acumular esse tesouro no céu. Ele disse que lá nem a ferrugem nem nada consome, só aqui na terra os ladrões escavam e roubam e minam. Ele diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, se teu coração estiver na terra, nas coisas da terra, o teu tesouro vai ser aqui. Então, tu vai montar patrimônio aqui para tu viver aqui para sempre. Se está no céu, não. Eu sou contra muitas coisas. Para mim, um líder religioso, a Bíblia diz que, o próprio Jesus disse, todo trabalhador é digno do seu salário. Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas a palavra é viver, não é enricar, ficar multimilionário. Acumular, né? Acumular tesouro, para quê? Porque a própria palavra também diz que você não pode se embaraçar com o negócio desta vida. Porque tem pastores, escute bem, que ele é pastor de igreja, mas ele tem fazenda, ele tem prédios alugados, tem um monte de coisa. Quer dizer, ele não está preocupado só com esse rebanho aqui, para ajudar essas pessoas. Então tem que pensar direito. Não dá para administrar uma igreja e administrar a fazenda, administrar bens materiais, assim. Agora que ele possa viver, pode ser, se ele abandonou as coisas dele lá para servir a Deus, então ele tem que viver com aquilo que aquela igreja vai poder ceder para ele. Então esse é um pensamento, foi muito boa essa pergunta, porque eu tenho essa mentalidade, e a maioria dos líderes da Assembleia de Deus, preste bem atenção, dê uma olhada bem direitinho, os líderes da Assembleia de Deus, eu falo da Assembleia de Deus, Rio Branco, pode falar também de algumas Assembleias de Deus sérias, eles não têm essa visão de riqueza. Tudo bem, você tem um carro bom, isso aí não é crime. Conforto, né? Conforto, né? Você tem uma casinha para viver, agora você esbanjar, cara, não é? Ó, helicóptero blindado, carro blindado,
você ter, sabe, coberturas terríveis. Isso aí não é para o pastor. O pastor tem que ter um patamar de vida bem próximo, se possível, também do seu rebanho. Entendeu? Isso é muito necessário. Eu vou dizer para ti, quando eu vim para servir a Deus, eu tive algumas percas. Mas percas porque eu não entendi por que eu tive. Depois eu fui entender. Mas eu já vim com alguns patrimônios. Eu vim com o que é meu. Eu vim com coisas. Porque eu tinha coisas. Né? Uma que eu fui herdeiro do meu pai. Ninguém, quando ele morreu, tudo ficou comigo. Né? E tudo que era do meu pai triplicou. Porque a gente conseguiu. Então tudo que tinha em Cruzeiro eu passei tudo para Rio Branco. Né? Tudo que era por lá, terreno, casa, tudo eu joguei, fiz tudo indo para Rio Branco. Então existe isso. Mas tem meu filho, que é contador, minha filha que é psicóloga, eles cuidam dessa área lá em Rio Branco. Né? Mas eu, aqui em Tarauacá, não tenho preocupação de nada. Só com o grupo que Deus tem me dado na minha mão aqui, em tão pouco tempo. Né? Então é por aí. Então eu não sou a favor de que um pastor seja multimilionário. E além de tudo, sou contra também ser fazendeiro, ter esses patrimônios todos. Tudo bem, vou até abrir aqui uma exceção entre aspas. Se a gente quiser um dia melhorar a sua renda e tiver condições de montar uns apartamentos e alugar, que faça isso, mas que seja dentro do padrão direitinho. Agora, a ovelha também, o irmão, ele tem que ter consciência que nem tudo cai do céu. Ele tem que ter essa mentalidade. O que é que ele tem que fazer? Tem que estudar. Não é? Tem que estudar, tem que se formar, se puder se formar, e tem que arrumar emprego, fazer um bom currículo para tentar arrumar emprego. Tarauacá é uma cidade que, se você arrumar um emprego, tem que aproveitar, porque ela é difícil de emprego. Aqui o negócio não é fácil, não. Então as pessoas vão viver só por fé cair, as cores cair do céu? Não vai cair. Muito bom, pastor José Carlos. José Carlos, como é que Tarauacá te recebeu? Tu é o cara que está no rádio aí, gosta muito de rádio, já percebi isso, né? E a base do teu programa de rádio é música e as canções cristãs, eu sempre toco no meu programa, eu gosto mais. Muitas cantoras formidáveis, né? Muita música, muitas melodias, muitos solos de guitarra na música cristã, né? E não é uma música. Música não tem dono, né, pastor? Música não tem dono. Música é música. Como é que tu vê isso tudo aí? Tarauacá te recebeu bacaninha, pastor? Rapaz, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu estava entre duas cidades, o pastor Luiz me colocou duas cidades, que foi essa aqui, Tarauacá, né? E ali próximo ao Rio Branco, como é que é o nome? É o Bujari. Mas como eu tive tido um sonho antes, eu falei, quando ele foi me trazer a proposta de pastor, Bujari não é não. Mas pastor, mas é perto da capital de... não, a cidade é outra, bem mais longe. Ele falou assim, Tarauacá? Tarauacá. O senhor conhece lá? Não conheço não, mas eu quero ir para Tarauacá. Eu não conhecia Tarauacá não. Apesar que eu morava tão perto, né? Vizinho, mas também era tudo fechado mesmo. E a cidade me recebeu muito bem, um povo hospitaleiro, povo maravilhoso. Onde eu chego, eu sou muito bem recebido, né? As pessoas têm um carinho muito grande pela gente. E a igreja foi inaugurada no dia 17, cheguei no dia 10, mas ela foi inaugurada dia 17 de outubro. No dia 22 já coloquei o primeiro programa no ar, lá na difusora e na aldeia. E logo após eu botei aqui embaixo, mas como estava uma correria, com mês de trabalho, eu não pude segurar daqui, tive que sair da nova era. Mas agora retornei. Então, assim, a gente... graças a Deus. Então, qual é o nosso objetivo? É porque como eu estou chegando agora, estava chegando também, estou chegando, eu não posso alcançar Tarauacá. Mas as ondas sonoras levam até as pessoas. No dia que eu montar a sede, que essa aqui vai ser a sede da Assembleia de Deus Rio Branco em Tarauacá. Daí vai expandir as demais filiais. Igrejas dos bairros, igreja da BR, igreja dos rios, né? Eu creio em Deus que vai ser, tá aí, mas estamos aprontando a sede. É um trabalho difícil? No começo, tudo mais difícil. Você também está chegando, as pessoas não acreditam, não sabem muito quem é você, mas a gente já dirigiu várias igrejas. Estou com mais de 20 igrejas que dirijo. Do zero, pela misericórdia de Deus, já fizemos 8 igrejas do zero. Essa aqui é a 9ª. E já estou ficando velho para isso, mas Deus tem abençoado. E aqui Tarauacá é isso. Louva a Deus eu também por ti, que Deus também, tu foi um rapaz, não, sem nem me conhecer, eu fui fazer um trabalho aqui no Bar do Pai, fiz um culto. Foi isso, né? Foi, eu queria que tu me entrevistasse, mas tu não pôde estar de manhã, mas o Gilson me entrevistou, me perguntou, e deu muita gente, tá?
Porque alguém falou, pai, um programa da Célula é potência. Se você puder entrar nele, diga, então é nele que eu vou. Pastor, nós estamos caminhando já para o final da nossa conversa. Eu tenho assim, um assunto para tratar contigo assim, sobre a volta de Cristo. Né? Se prega muito isso, né? As pessoas, não, porque Jesus está voltando. Hoje eu vi num grupo de WhatsApp um bebezinho que nasceu com uma deformação genética, né? E uma senhora pedindo para as pessoas mandar para cada um para 7 pessoas, porque aquilo ali é anunciando a volta de Jesus. Então as pessoas elas têm todo tipo de concepção, de entendimento sobre isso, né? Umas com mais base, né, concreta, outras mais na imaginação, e o povo tem direito de imaginar e pensar o que bem entender, desde que não haja nenhum tipo de maldade nisso, como o senhor falou aí durante a sua fala. Jesus está voltando, pastor? Capítulo 24 de Mateus dá uns sinais. Existem sinais. Né? Se você observar bem, versículo 3 a seguir, até o versículo de número 12, dá os sinais. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, falsos cristos, falsos profetas, terremotos em vários lugares, tudo isso. Você vê que a corrupção também já está generalizada, a criminalidade aumentou, faltou respeito, né? Nós estamos vendo muitas coisas, muitas atrocidades que demonstram isso. O dia e a hora ninguém sabe, a Bíblia deixa bem claro isso. Isso aqui não adianta. Sinais haverão, são esses sinais. E tudo isso está acontecendo não é desde hoje, há muito tempo já tem esses sinais. Então a volta de Jesus é a qualquer momento, a qualquer hora. Ninguém sabe. Você não pode dizer, vê ali, está ali, não. Você tem que estar preparado em todo instante. Em andar de cabeça erguida, andar ciente, porque uma hora dessa vai se cumprir. Porque a palavra de Deus diz, passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Não é algo para amedrontar, não é algo para você temer, é algo para você se preparar ou estar preparado para o momento desse evento. Como aconteceu o dilúvio na época de Noé, o dilúvio, que ele pregou 120 anos para aquela geração, e aquela geração não valorizou a palavra do profeta, hoje a pregação é essa, que Jesus está voltando. Mas isso, o bom desse agora é que se você morrer antes desse acontecimento com Cristo, a Bíblia diz que os que estão mortos, as sepulturas vão ser abertas sem toque de mão humana. Eles vão ressuscitar primeiro. E os que morreram e não praticaram o bem, não escolheram Cristo, vão ficar lá para o juízo final. Isso aqui é Bíblia. Não é julgamento, não é desprezando ninguém, e ninguém também não pode dizer, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, ninguém pode fazer isso. Porque a qualquer momento, qualquer pessoa pode estar no estado que tiver, ela pode ter uma mudança de vida na hora. Porque eu tiro por mim, eu nunca pensei que seria hoje evangélico, porque eu não tinha essa mentalidade, eu também não achava o que queria. Mas Deus chamou, escolheu e já foi. Aí não é uma coisa que tu queira. Alguém perguntou, você quer ser pastor? Eu nunca queria ser pastor. Eu podia ser evangélico, congregando, entregando dízimo, entregando oferta, mas eu queria trabalhar lá fora, porque eu tinha menos preocupação. Hoje, se eu andar bem direitinho, eu ainda sou julgado. E se eu der um deslizezinho, acabou minha vida. Então, se eu fosse na minha profissão, eu ia fazer meu trabalho como jornalista, ou então como um comunicador, ou qualquer outra função. Tivesse lá, terminar meu serviço e ia para casa. Estava ok. O que eu fizesse, eu tivesse fazer, ninguém tinha nada a ver. Agora, como um líder religioso, o negócio é complicado. Mas eu nunca quis. Deus sabe que não. E isso não sobe a minha cabeça, isso não é ego para mim. Eu acho que é uma grande responsabilidade você fazer um trabalho como esse. Porque, além de tudo, você não trabalha, não é só com o ser humano. Existe uma força do mal por trás de tudo isso que não é fácil. Porque, às vezes, tem pessoa que não te recebe bem, mas não é a pessoa em si, mas sim uma força do mal que vai tentar fazer essa pessoa não te dar valor e não te ouvir. Né? Então, nós entendemos que a própria Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Então, os seres humanos, para mim, todos são iguais. Seja rico, seja pobre, seja quem for. A escolha que ele queira escolher. Mas sabemos que existe por trás de tudo isso o inimigo, que como ele foi expulso do céu, ele enganou Adão e Eva,
e o mal continua na terra. E o meu papel foi esse, lutar contra esse mal, né? E esse mal está aí, e nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes até nós que estamos na frente podemos ser abatidos. Muito bom. Pastor José Carlos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Rio Branco. Pastor, eu estou muito feliz com a sua vinda aqui, né? Nós estamos iniciando esse projeto do podcast e assim, nosso papel aqui é trazer os personagens, cara, as pessoas que fazem o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Nós não temos nenhum tipo de objetivo aqui que não seja de comunicação, que quanto mais se traz os personagens do nosso município, mais a gente colabora com a vida do município. Tem gente que colabora da forma que age, do seu jeito, né? com o seu setor que trabalha, com a sua profissão, e a comunicação, o pastor que é comunicador, ele sabe disso. Eu gostaria muito de que a gente encerrasse nosso papo aqui, pastor, com uma oração, que você pudesse olhar ali para nossa câmera e orar por todos que estão assistindo, por todos nós, tá bom, irmão? Amém. Vou só passar aqui o endereço da igreja. Não, o horário dos cultos aí, não esqueça essa parada não, pastor. Pois é, nós estamos aí, nós ficamos 1 ano e 8 meses, quase 1 ano e 8 meses no prédio de Mazinho, e agora nós estamos aqui na rua Manuel Vieira da Cunha, aqui no bairro Coab, na rua do Macho, passando da casa do Macho, em 150 metros, lá da casa da enfermeira Rosângela, enfermeira indígena, do lado. Já estamos fazendo nossos cultos terça e domingo, a partir das 7 horas da noite, e os trabalhos menores, que é cultivo de criança, nós temos um trabalho de criança na escola municipal, muito maravilhoso. 40, 50 crianças, não tem faltado alimento para eles, alguns doam, aí que na fé nós também tiramos da ajuda da igreja, e sábado, 2 horas da tarde até as 4 horas na escola municipal. E no domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Então está um trabalho bonito. E eu já também peço a sua ajuda, que nós estamos precisando de barro, estamos precisando de tijolos para nós levantar as paredes. E eu agradeço aqui já de antemão, o Macho vai dar uma carrada de barro cada. Hoje eu já comprei 2 carradas hoje, nós vamos colocar agora, 5 e poucos já estão lá, e quando for amanhã, tem culto, não pode, mas quarta-feira já vai ter outra carrada, e eu preciso de ajuda, se você puder nos ajudar, eu fico muito grato, tá? E obrigado, Marcelo, muito obrigado. Rapaz, estamos juntos, nós estamos lá na rádio, meu pastor. Aí, muito obrigado, meu amigo, como é o nome dele? Neto Pereira. Neto Pereira, obrigadão, parceirão. E para nós a alegria é muito grande. Fico feliz, você faz parte da minha história e existe um lado da minha vida que você vai conhecer depois, porque o tempo é que diz a gratidão. Tá? Se um dia Deus me honrar nessa cidade, que está me honrando, me honrar mais, e a nossa igreja chegar a ser uma potência dentro dessa cidade, você pode ter certeza que as pessoas que Deus colocou no começo para nos ajudar, elas não vão ficar esquecidas. Pode ter certeza disso. E não importa a sua religião, a sua maneira de pensar, eu não tenho essa mentalidade. Porque eu sei que quem trabalha no coração não sou eu. É o Espírito de Deus. Essa que é a verdade. Não adianta você querer forçar. Sabe o que um cara falou para mim hoje? Diga aí. Deixa eu lembrar aqui rapidamente, meu Deus, esqueci o nome dele. Mas no centro da cidade, ele falou, sabe por que eu gosto do senhor? Porque o senhor não força. Eu não vejo o senhor forçar. O gerente do Girassol. Ele é um parceirão, falou assim, gostei. Ele falou, Ayrton. Olha aí, estou esquecendo o teu nome. O Ayrton falando para mim, nós conversamos hoje pela manhã, ele parou um pouquinho, chega se arrupiando, segundo ele, gosta de conversar comigo, ele disse, uma coisa que eu achei bonito do senhor, o senhor nunca me forçou a nada, porque sabe por que eu não forço? Porque eu também não aceitaria ninguém me forçar, mas eu falo e deixo a pessoa pensar, né? Então, obrigado, agora vamos encerrar, né? Vamos encerrar com a oração, pastor. Tá bom, então, alegria muito grande, prazer, vamos orar. Querido Deus e soberano Pai, graças te damos, ó Deus, por estar diante da tua presença, e eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor me concedeu a estar aqui no podcast do meu amigo Raimundo Ascioli, que é um podcast que com certeza vai ser uma grande bênção para esta cidade, para esse estado, para este Brasil. Pai, no nome do Senhor, abençoa ele, abençoa sua família, abençoa todos quanto adentrarem neste lugar, abençoa a cidade de Tarauacá, cidade da qual estou presente, eu e minha esposa, e abençoa, Senhor, a todos, livra de todo mal, e que toda a fúria do inimigo, todo levante do inferno contra esta cidade, eu repreendo no nome de Jesus. E a todos quantos estão ouvindo, através da rádio Nova Era FM 87.9, e a todos que estão assistindo pelo Facebook do Ascioli. Todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aí, gente, que bênção, né? Muito obrigado.
Neto Pereira, nosso técnico aqui, o Luzivan ali na Rádio Nova Era, um abraço meu amigo Luzivan e todos que nos escutam. Gente, amanhã a gente está de volta aí a partir das 5, tá bom? Foi muito legal ficar com vocês, você que está no YouTube, amanhã vai estar disponível, né? Vai estar disponível esse vídeo e amanhã a gente tem encontro marcado aqui às 5 horas. O pastor J. Carlos hoje foi o cara aqui no nosso podcast. Um abraço, boa tarde. Sem você não dá.